né, vamos dar continuidade na nossa aula, né, de choque séptico, né? Na verdade, são os choques, né? Até agora nós já vimos 4 tipos de choque, né? E agora nós estamos no quarto, que é o choque séptico, dando continuidade do primeiro momento, né? Do primeiro momento da aula de hoje, de sexta-feira, tá? Fase inicial, né? O choque quente, tá? Extremidades aquecidas, tá? Pé e mão vai ficar quente no outro, né? Em alguns choques fica fria. No séptico fica aquecida. Por quê? O processo infeccioso traz febre para o paciente. Quem não sabe já, né? Todos já sabem, tem consciência até antes de fazer o curso, que febre, né, qualquer processo infeccioso evolui para febre, né? Então, se a sepsis é uma infecção forte, né, uma infecção grave, o paciente vai ter febre, né? Diminuição da resistência periférica, o corpo fica fraco, débito cardíaco normal ou elevado, hiperventilação, alcalose respiratória, o paciente fica respirando rápido, tá? Débito urinário normal e febre, tá? Então, isso são, né, na fase inicial do choque. Fase avançada, né? Choque frio, extremidades frias, débito cardíaco reduzido, resistência periférica aumentada, hipotensão, tá? Quando o paciente está grave com infecção, ele pode ser hipertenso, a pressão dele cai, tá? Por que que cai? Porque fica tudo fraquinho, fica tudo fraco devido à infecção. Acidose metabólica, metabolismo anaeróbico e acúmulo de ácido lático no corpo, tá? Então, tudo isso evolui para o choque séptico. E qual que é o tratamento, gente, do choque séptico, tá? Reconhecimento do agente etiológico, antibioticoterapia, tá? Então, ver qual o antibiótico específico para matar aquele micro-organismo, aquela infecção que está instalada naquele paciente, tá? Então, o médico, né, tem que estar atento para qual tipo de infecção. Geralmente, gente, para um choque séptico, né, um paciente que está com sepse, é o meropenem, né, são antibióticos de UTI, tá? Então, são antibióticos mais avançados, mais melhorados, né, para estar combatendo essa infecção. Monitoração hemodinâmica, né, com oferta de medicação, de soro. Observar os seguintes parâmetros: nível de consciência. Então, isso é cuidado da enfermagem, tá, gente? Nível de consciência, respiração, pulso, cor da pele, enchimento capilar, hidratação, PA, PVC, que é aferido na UTI, temperatura e diurese. Então, isso tudo é cuidado nosso, tá? Esses cuidados aqui, ó, esses parâmetros, por isso que nós da enfermagem somos responsáveis para aferir os dados vitais e controlar os parâmetros do paciente. Reposição volêmica com soluções cristalóides, uso de vasoconstritores, inotrópicos e vasodilatadores. Então, para tentar permeabilizar esse sangue na circulação do paciente, tá? Isso é prescrição médica, porém, quem administramos somos nós da enfermagem. Por isso, nós temos que ter um entendimento. Primeiro é aferir todos, observar esses parâmetros que nós falamos. Essa monitoração nós chamamos de parâmetros. E depois, as reposições volêmicas que são prescritas pelo médico, tá? Então, quais são os cuidados de enfermagem, né? Esses são os nossos cuidados ao choque séptico. Monitorar sítio de punção arterial e venosa, tá? Porque naquela punção arterial que eu já falei para vocês também, que vocês vão até conhecer o kit que nós temos ele aqui. Incisões cirúrgicas. Então, a enfermagem vai ver se não tem sinais frogísticos nesses dispositivos. Sondas urinárias e feridas traumáticas ou úlcera de pressão para os sinais de infecção. Então, a enfermagem tem que ficar atenta. Olha, até na sonda, doutor, daquele paciente está saindo uma secreção purulenta. Então, a enfermagem tem que ficar atenta, tá? Todo curativo que nós for realizar, nós temos que atentar, né? Porque entender o processo de infecção. Realizar todos os procedimentos invasivos com técnica asséptica, se o paciente já está comprometido, já está evoluindo para um choque séptico, temos que combater essa infecção. Tudo que for fazer na técnica asséptica, até porque, para não ter uma infecção cruzada, né, gente? Após cuidado e higienização das mãos, porque até o profissional
corre risco dessa bactéria se o paciente tiver muito evoluído para a infecção. Comunicar alterações de temperatura corporal, tá? Por exemplo, estou administrando e não cessa a febre, não baixa. Tem que ser comunicado. Administrar medicamento com segurança, tá? Nesse paciente com choque séptico. Choque anafilático, né? Nós já vimos o choque anafilático, nós vamos passar, tá? Que igual eu falei para vocês, que eu mudei o material. Vou passar o choque. Agora nós vamos para o choque neurogênico, tá? É de suma importância o entendimento, né, desse choque, porque é os atendimentos graves que nós vamos ter com esses pacientes em relação a esse choque, tá? Corresponde a um desequilíbrio do tônus vasomotor, com predomínio de vasodilatação e hipotensão. Então, no choque neurogênico, a primeira intercorrência é a vasodilatação e a hipotensão. A pressão cai, né? Aquele sangue que tinha dificuldade para passar nas artérias, ele vai passar rápido, né? Vai ter uma vasodilatação e vai ter um desequilíbrio tônus vasomotor, tá? E aí esse paciente vai evoluir, né, para essa vasodilatação. Etiologia: lesões da medula espinhal, tá? Que pode chegar lá na medula, anestesias peridurais ou raquidianas, tá? Porque é muito, por isso que tem que fazer, gente, todo o processo, né, do risco cirúrgico, né? Um paciente que realiza uma cirurgia, ele corre o risco de evoluir para um choque neurogênico. Drogas bloqueadoras autônomas, manifestações clínicas. Então, isso tudo é o que causa o choque neurogênico, tá? Para vocês entenderem, alguma lesão na medula, né? E alguma anestesias, às vezes, pode evoluir. E algumas drogas, né? Também. Manifestações clínicas: diminuição da PA, né? A pressão arterial cai devido a essa vasodilatação, né? Extremidades quentes acima da lesão e frias abaixo. Tratamento: infusão de cristalóide para restauração do volume. Tratar a causa primária. Qual foi a causa que causou, né? O que levou esse paciente a desenvolver um choque neurogênico? Ver o que é, né? Para estar tratando. Cuidados da enfermagem, né? Quais são os nossos cuidados? Imobilização, principalmente que for na coluna. Esse paciente está todo molinho, todo comprometido. Aplicar meias de compressão elástica. Administrar heparina de baixo peso molecular. Né? A heparina, gente, é para não coagular, tá? Evita a coagulação. Conforme prescrição, para evitar a formação de trombos, tá? Então, todo paciente que realiza cirurgia já toma heparina, tá? Para evitar o choque neurogênico. Elevar e manter a cabeceira do leito com 30 graus para evitar o choque neurogênico quando o paciente está recebendo anestesia epidural, tá? Então, as anestesias podem evoluir para um choque neurogênico. Por isso, é a importância dos cuidados, né, no paciente, no pré-operatório, tá? Ter um acompanhamento correto, né, nesse paciente, porque tudo isso pode evoluir para uma gravidade. Porém, nós estamos aprendendo tratar os cuidados de enfermagem para esses pacientes graves. E choque neurogênico é uma gravidade. Beleza, vamos terminar, né, esse primeiro momento nosso do choque, tá? A gente viu, né, os principais choques, tá? E na próxima aula a gente continua, tá, com o choque, com outros conteúdos, com outras doenças, tá? Então, eu quero que vocês gravem, né, os tipos de choque que a gente viu hoje, tá? E dar uma revisada no conteúdo depois, tá? E a partir da próxima semana a gente vai estar passando, né, mais doenças graves para vocês entenderem os tratamentos, tá? E depois, por final, a gente vai ver também sobre a oxigenoterapia, como eu falei para vocês, tá? Tenham bons estudos, tenham uma boa noite e até a próxima semana. Tchau, tchau.